Ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. Pois é, meus bacanos, depois de eu ter ficado uma semana, dando uma certa descansada no canal, eu finalmente decidi voltar com tudo. E a primeira coisa que eu faço é falar de EXEs brasileiros. Sim, vocês estavam com saudades que eu voltasse a falar deles, não é mesmo? Tanto que não é à toa que eu falei de 7 EXEs brasileiros aqui no canal, não é mesmo, meus bacanos? Tanto que não é à toa que os seus criadores até chegaram a comentar nos vídeos aqui do canal, ficando completamente felizes e gratos por verem as suas criações terem ficado famosas aqui no meu canal. E esse vídeo aqui, ele vai ser relacionado a um EXE brasileiro que eu já estava querendo falar no canal desde o ano passado. E o EXE brasileiro que eu irei falar aqui nesse vídeo é Analog. Um EXE brasileiro bem interessante e que quase não está sendo tão falado e muito menos visto pela sua própria criadora. E o próprio Analog vai ser o principal foco aqui nesse vídeo. Pois então, venham comigo que hoje vocês irão conhecer Analog, a entidade caricata na forma de uma raposa. O EXE brasileiro Analog, ele foi criado pela usuária e também amiga minha, Quack. Sim, a mesma criadora do Sinoc.v. E esse EXE ele surgiu lá por volta do Halloween do ano passado. E uma coisa que eu acabei descobrindo sobre o Analog é que ele é aquele típico EXE que meio que não possui uma certa lore, por assim dizer. Aqueles clássico e típico EXE que você tem que criar uma teoria. Tanto que no ano passado, a Quack ela tinha me falado a antiga lore do Analog, assim como o seu colega Sinoc.v. E só sei que nesse vídeo aqui eu vou tentar dar o meu melhor para criar uma teoria sobre o Analog. Porque como eu tinha mencionado antes, ele é aquele típico EXE que não possui uma lore. Então eu vou tentar dar o meu melhor para dar uma teoria sobre o Analog. E também peço para vocês não confundirem o Analog com um lobo ou até mesmo um coiote, porque eu vi diversos comentários de vocês falando que ele é muito parecido com um lobo ou até mesmo um coiote, sendo que na verdade ele é uma raposa bem macabra e bem bizarra, que eu irei fazer questão de falar sobre ele aqui nesse vídeo. Pois então, chega de enrolar e vamos contar e teorizar sobre Analog. Norma do procedimento BECEL número 003. Tema: desaparecimento de Laura Smith. Responsáveis: Rose e Jeff Smith. Local do desaparecimento: o seu quarto. Encarregado do caso: Stanford Stone. Relatório da polícia. Laura Smith desapareceu no dia 11 de junho de 2012 por volta das 21h25 da noite. Seus parentes e amigos relataram um comportamento estranho por parte da vítima, como olhos cansados, falta de sono, falas inconsistentes, agitação extrema, cortes e rabiscos pelo corpo. Foi feita uma vistoria pela casa da vítima e foram encontradas as seguintes coisas: centenas de papéis rabiscados pela casa, paredes, móveis e tecidos todos rabiscados por lápis, e objetos completamente revirados. Já no quarto da vítima, foi encontrado uma quantidade massiva de rabiscos por toda parte.
diversas fotos impressas pelo chão e um tipo de sombra atrás da cama, além de um cheiro forte de fumaça. O departamento de investigação que está encarregado do caso suspeita que a vítima foi queimada viva por causa da sombra e o cheiro forte de fumaça pelo quarto. Mas essa hipótese apresenta alguns questionamentos, como: por que tem rabiscos por todas as paredes? Não existe nenhum sinal de arrombamento. Cadê os ossos ou algum sinal do corpo? Mas a família da vítima se recusa a acreditar nessa hipótese, pois, como o próprio pai acaba dizendo, nós não ouvimos gritos e nem nada desse tipo lá dentro de casa durante a noite toda. Observações do policial-chefe. Já fazem mais de 15 anos que casos de desaparecimento como esse acontecem. E todos sempre na mesma data, 11 de junho. Por que essa data? É o mesmo sequestrador? E para piorar, nenhum desses casos foram resolvidos. Todos apenas foram arquivados. Após 2 semanas de procura sem nenhum resultado, com as vítimas sendo crianças e adolescentes, eu e a minha equipe vamos começar pelas buscas pela Laura Smith. Nos desejem sorte. Relatório das buscas. Dia 1. Nenhum avanço relevante no caso. Pedimos para o Departamento de Investigação de Larife, a DIL, averiguar as fotos encontradas no local do desaparecimento. A previsão de resposta para dia 12 de novembro. Dia 5. Avanços significativos na busca. A gente acabou interrogando os vizinhos da vítima e tivemos as seguintes informações vindas dos vizinhos da Laura. Parecia que tinha mais alguém na casa dela, mas a pessoa era mais alta que o normal. Eu ouvi latidos durante a noite, mas não eram latidos normais. Ela não tinha cachorro, pelo que me lembre. Eu vi uma coisa estranha na janela dela um dia. Aquilo não parecia com nada que eu já tenha visto. E aquilo parecia estar meio que sorrindo pra mim. Dia 12. Encontramos um rastro de rabiscos no quarto da Laura, levando a uma passagem na parede. Isso não estava ali antes. Amanhã, eu e 3 membros da minha equipe iremos averiguar essa passagem, para vermos aonde que ela vai dar. Dia 31. Encontramos ela no centro da catedral da cidade, e a Laura não apresentava nenhum tipo de ferimento, e levamos ela até o hospital. Ela não falou nenhuma palavra durante todo o caminho. Parecia que tinha algo de errado com a garota. E quando encontramos a garota, e o nosso colega, Stanford Stone, se encontra desaparecido misteriosamente. Agora, vamos para o nosso principal foco aqui nesse vídeo, que é o Analog. Já o Analog é bem incerto e bem confuso sobre as suas origens, pois eu acredito que ele possa ser uma entidade cósmica. Uma entidade cósmica bem criativa e muito esperta, porque ele claramente é um ser que se esconde através dos rabiscos, como por exemplo o clássico rabisco dos jogos do Slender. E eu sei que vai ter alguns que vão se perguntar, por que você acha que o Analog ele é uma entidade? Bem, eu acho que muitos não devem saber, mas vários EXEs e entidades que todos nós conhecemos, existem várias entidades e seres que podem ser enxergados pelos humanos, uns que podem ser vistos por crianças e adolescentes e outros que podem ser vistos por adultos. E no caso do Analog, ele faz as duas coisas. E um ótimo exemplo são as testemunhas, que já chegaram a escutar os barulhos vindos por ele e até mesmo já chegaram a ver ele, pensando que era um cachorro, sendo que na verdade aquilo não era um cachorro, e sim uma raposa. Uma raposa enorme, com uma pelagem marrom avermelhada, olhos enormes, com dentes afiados, e o que chama mais atenção nele são os seus ossos expostos, dando uma enorme aflição e um extremo desconforto em ver os seus ossos completamente expostos. E uma coisa que eu quase já ia me esquecer é que o Analog, ele possui uma certa semelhança ao Tails,
assim como o seu parceiro Shinnok.V, que é um ser na forma do Sonic, então podemos concluir e assumir que o Analog ele é uma entidade na forma de um Tails que se esconde através dos desenhos de rabisco feitos por crianças. Tanto que ele ainda possui uma fala que é uma marca registrada dele, onde ele acaba dizendo: e só de ouvir essa frase, eu teorizo que ele acaba dizendo isso dentro da cabeça da vítima, dizendo toda a santa hora na cabeça da vítima para desenhá-lo. E quando a vítima desenhava ele provavelmente saía do desenho rabiscado para ir para o mundo real, para depois a vítima acabar ficando completamente desesperada por estar de cara com uma monstruosidade peluda com ossos expostos diante de seus olhos, para que no fim essa criatura isse na sua casa toda santa hora, para que no fim a vítima sofresse diversos sintomas esses que iriam deixar a vítima completamente mal, para que depois acabasse desaparecendo por dias, semanas e até mesmo meses. E antes que eu me esqueça, preciso mencionar duas coisinhas. A primeira, a Quack tinha me mandado para mim lá no privado uma parte com um código Morse. Sim, um código Morse. E nesse código Morse, escrito dia 30, está escrito a seguinte coisa: eu vi ele. Aquilo não era humano. Ele não me deixa sair. Eu não consigo sair. O verdadeiro Deus é ele. E a segunda é que eu dei uma certa verificada e uma analisada no Analog. Eu percebi que ele tem uma pequena e certa semelhança e comportamento de um Horrorbril que eu já falei aqui no canal, que é o Another Castle. Quem viu o vídeo do Another Castle sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Mas isso é apenas uma teoria, pois como eu tinha mencionado antes, as suas origens elas são bem desconhecidas. Ou seja, não sabemos se ele é um espírito, um ser, uma entidade ou até mesmo uma criatura do desconhecido, pois a única coisa que nós sabemos é o seu principal objetivo, que é torturar mentalmente e psicologicamente aqueles que desenham ele, para depois acabar desaparecendo misteriosamente nas mãos dele. E inclusive eu já fiquei cara a cara com o Analog, só que foi bem diferente, por assim dizer, até porque foi ele mesmo que acabou me vendo por trás da janela. E eu só digo uma coisa: Analog é sem sombra de dúvidas uma forte ameaça. Uma ameaça bem inteligente que se esconde dentro dos desenhos rabiscados para ir ao mundo real. E isso faz dele ser um dos SXS brasileiros mais perigosos e mais espertos que já existiu em toda a comunidade SXE aqui do Brasil. Bem, esse foi o vídeo do Analog, que por sinal eu amei em fazer esse vídeo aqui, porque desde o ano passado eu já estava querendo fazer um vídeo dele desde quando ele apareceu pela primeira vez lá no perfil da Quack. E por mais que a Quack ela não posta quase nada em relação ao Shinnok.V e até mesmo o Analog, até porque ele possui pouquíssima arte, o Analog, eu acredito que a sua criadora, que é a Quack, que inclusive é amiga minha, eu acredito que ela pode dar mais atenção a eles em certas ocasiões, até porque a Quack ela não se esqueceu nem um pouco do Analog e do Shinnok.V, pois ambos os dois são dois SXS que merecem bastante reconhecimento e muito destaque aqui na comunidade. E inclusive, quero agradecer a Quack por ela ter feito essa versão do meu carinha e também por ela ter feito a thumbnail desse vídeo. E só espero que o Analog ele possa ganhar o merecido reconhecimento por ser, se não, um dos SXS mais interessantes que já existiu aqui no Brasil. Hasta la vista, meus bacanos.